Olá, muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 63º programa e estamos aqui acompanhados, como de costume, do nosso querido Paulo Neto e também da Sônia Rinaldi. Mas, primeiramente, vamos dar boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Sônia. Boa noite, Marlene de Oliveira. Boa noite, Ali Vilela. Chile, Siqueira. Chile, Sônia, de Poços de Caldas. Você já foi convidada para fazer a apresentação lá, eu lembro, nós encontramos por lá. E aí, vamos esperar uma expectativa boa em relação ao seu trabalho, de expor o seu trabalho, porque eu acredito que não é muito conhecido no meio espírita, né? De certa forma, ele prova, né, a imortalidade da alma, isso que interessa, que é o nosso foco, né? Passamos, então, a palavra para o nosso amigo Arthur, então, de volta. Isso aí. Então, temos hoje a Sônia Rinaldi, que é considerada a maior autoridade, a maior especialista em TCI, né, a transcomunicação instrumental, aqui no Brasil e também no mundo. Então, o título do nosso programa de hoje é Quais as bases da transcomunicação instrumental? Por que esse título? Porque essa é uma questão ainda envolta em polêmica, né? Há muitas pessoas que apoiam esse trabalho, acreditam, né, nos resultados que tem apresentado a transcomunicação instrumental, e outros que acham que ainda não se pode considerar a transcomunicação instrumental uma prova contundente da imortalidade da alma. Então, nada melhor do que o programa Polêmica Espírita para a gente procurar, né, dar voz à Sônia Rinaldi para que ela possa explicar e expor aí as razões pelas quais ela acredita que a transcomunicação instrumental tem apresentado resultados positivos. Então, boa noite, Sônia. Oi, boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Oi, gente. Estamos aqui à disposição. Maravilha. Então, Sônia, você nos passou aqui um slide, né? Eu acho que você gostaria de começar através dele. Exato, porque como o nosso público de hoje, possivelmente, a maior parte são espíritas, eu preferi começar lembrando que a transcomunicação instrumental, ela foi, vamos dizer, prevista por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 934, que nós vamos colocar aqui, a pergunta e a resposta. A pergunta foi: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? O segundo slide, por favor. Sim, vamos lá. A resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre, é uma prova ou expiação e lei para todos. Ou seja, a perda de alguém é uma lei para todos, né? Mas, agora, atente para este detalhe, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes, se referindo ao que ele tinha, ao que havia naquela época, que era só a parte mediúnica, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, aguardava-se que algum tempo depois de Kardec, né? Quem sabe meio que agora, ou já, na verdade, algumas décadas também, se teria um meio mais palpável, mais concreto de comunicação com os espíritos. Portanto, digamos que a primeira base que a gente poderia estar, digamos, se apoiando seria essa previsão que consta no Livro dos Espíritos, né? Mas não é só isso, na verdade, assim, digamos que a transcomunicação tem bases, assim, muito mais amplas do que apenas isso, né? Na verdade, por exemplo, eu acho que 150 anos após Kardec, o público hoje é outro. Digamos que as novas gerações, sobretudo as mais novas, são muito exigentes, estão muito afeitos à parte de eletrônica. Você vê hoje um bebê de 2 ou 3 anos com um celular na mão, né? Então, essa nova geração, ela possivelmente não vai nem quase conhecer livros, quer dizer, daqui, digamos, a 10 ou 20 anos, quando essa turma novinha
expor, né, o público, né, para valer, essa turma vai ser eminentemente, né, ligada à eletrônica, à inteligência artificial e tudo isso. Então, eu acho que, digamos que a transcomunicação veio, e não é recente, já temos mais de 110 anos das primeiras tentativas, então a gente já está hoje num momento em que eu acho que o próprio público, digamos, a Terra pede provas mais contundentes, mais evidentes, que não seja apenas a literatura. E aí eu acho que a gente chega na transcomunicação, né? Fora que, assim, eu não vou me estender muito nessa resposta, porque senão daria quase uma palestra aqui, mas digamos que a transcomunicação tem trazido portas, digamos, que eram inesperadas, como, por exemplo, a comunicação de não nascidos. Isso era uma coisa que não se falava no tempo de Kardec, mas hoje é possível. A comunicação de pessoas em coma, a comunicação de pessoas com problemas cerebrais, tipo autistas, portadores de Alzheimer, enfim, espíritos muito superiores. Tudo isso, digamos, seria uma trava hoje para, digamos, a mediunidade mediana, né? E enquanto que os aparelhos, eles são, digamos, imparciais. Então, é possível vários tipos de comunicação que não se esperava no passado. Então, eu acho que essa atualização, né, eu acho que vem de encontro ao momento, né? Ela é, digamos, bem contemporânea, né? Ela é bem o dia de hoje e daqui para frente, né, também. E, Sônia, se faz necessária a presença de um médium para a produção desses fenômenos? Não, esse já sei que é a primeira grande polêmica, né? Eu imaginei que vocês iriam perguntar sobre isso. Na realidade, é assim, quando o Kardec, né, compilou toda a doutrina e tudo, era o único recurso que tinha. Aliás, ele, claro, não foi o primeiro, tinha alguns antecessores, mas, enfim, digamos, ele fez todo esse trabalho, né, de compilação e tudo, e naquele tempo, e algumas décadas posterior, ainda se fazia necessário para a intermediação com o plano espiritual a presença de uma pessoa que fizesse a parte mediúnica, o intermédio ou o médium. Mas o que acontece? Já num livro que, não sei se o nosso pessoal aqui, por acaso, leu, de um médium carioca, o Antônio Mileco, muito bom livro, num capítulo, ele teria recebido um capítulo sobre uma comunicação de Thomas Edison, no qual o livro se chama O Além de Dentro e de Fora. E aí, nessa comunicação, o acompanhante do Thomas Edison estão no laboratório de Thomas Edison, e o Edison deixa muito claro o seguinte, que eles estão fazendo, lá do outro lado, todo empenho para, digamos, não necessitarem das pessoas, dos médiums. Por quê? Porque isso, na verdade, visa ser, no futuro, uma comunicação do dia a dia, assim como hoje a gente pega o telefone e fala do futuro, quando nós tivermos uma humanidade diferente, é claro, essa comunicação será corriqueira, será no dia a dia. Então, não vai ser necessário intermediação de pessoas dotadas de dons especiais. Qualquer pessoa será capaz disso. E essa é a busca que a gente vê que o outro lado enfrenta nos testes e tudo, para fazer disso aqui algo independente. Ou seja, respondendo a sua pergunta, não é preciso nenhum médium presente. Sim, e eu soube alguns anos atrás, lá pela década de 80, de aparelhos como o Vidicom, o Spiricom. Em que deu isso? Houve uma evolução dessa aparelhagem ou ela se mostrou ineficaz? Como é que foi? Não, na verdade, assim, esse início que você está mencionando foi bem mesmo coisa de 40 anos atrás, né? Um pouco além da frente disso foi quando eu comecei, e hoje a gente tem resultados que eu acho que são, assim, digamos, bem claros do potencial do que são essas comunicações. E até a gente pode mostrar que eu fiz uma apresentaçãozinha aí para o nosso público.
para o pessoal ter uma ideia, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em imagem, o pessoal fica pensando, o que será a imagem, né? Mas a gente vai mostrar para vocês terem uma ideia de que realmente imagens que chegam do outro lado, hoje tem a nitidez praticamente dessa que nós estamos tendo nesse momento, né? Então, eu fiz essa apresentaçãozinha, então vamos lá, vamos falar sobre os avanços da transcomunicação. E, bom, vamos começar pelo que é, né? Porque pode ser que tenha pessoas que não saibam o que é a transcomunicação. Então, a transcomunicação é como a gente chama os contatos com o outro lado, principalmente de falecidos, mas não só, desde que essa comunicação seja feita por aparelhos eletrônicos, né? Ok, vamos mais um? Que tipo de aparelho que a gente vai usar? Na verdade, a espiritualidade vem testando de tudo, desde mais ou menos uns 110 anos atrás, quando o Thomas Edison foi um dos primeiros que cogitou da hipótese de se poder falar com os mortos através de aparelho que ele achou que ele iria criar. Não criou, mas valeu a intenção, ficou registrado, e Thomas Edison era Thomas Edison, né? Mas ele teve um conterrâneo brasileiro, que muitas pessoas não conhecem, que é o Dr. Roberto Landel de Moura, que este, sim, aparentemente começou a obter resultados de comunicação com espíritos. Mas, enfim, é uma história muito complicada, ele era padre, perseguido, etc. e tal, enfim, acabou que a coisa não foi para frente. Mas isso já fazem 100 e tantos anos, e de lá para cá, se os nossos amigos comunicantes têm usado todo tipo de equipamento, desde televisão, celular, câmera de vídeo, enfim, tudo, principalmente computador, né? Então, tudo vale para fazer a comunicação com o outro lado. Vamos mais um, mas na hora que vocês quiserem interromper, vocês... Sim, tranquilo. Bom, aí eu trouxe 2 casos para vocês terem uma ideia, né, do que nós estamos falando. Essa aqui é a capa de uma revista, por acaso eu peguei a capa em espanhol, mas tudo que a gente tem feito sai em inglês, português e espanhol, né? Então, nessa revista aqui, um dos assuntos que está na capa é que o tio e um sobrinho apareceram em imagens juntos, né? Então, nós vamos ver esse caso aqui, que é um caso do Ali e Alfonso. Seguimos. Essa aqui é a Lídia, ela é uma das pessoas que me ajudam, ela faz todas as traduções das nossas revistas para o espanhol. Ela é espanhola, mas vive nos Estados Unidos, e ela me conheceu primeiro pela perda do filho, depois pela perda do neto, que é esse que está aqui ao lado dela, e a perda do irmão, né? Então, eu já vinha fazendo algumas gravações e sabia do sofrimento, digamos, das dificuldades da Lídia, tudo, e aí nessa gravação que saiu nessa revista, a gente vai ver os resultados. Então, esse aqui é o neto dela, falecido aos 21 anos. Okay? Seguimos. Então, nota aqui, por exemplo, nós temos uma imagem aqui ao lado, essa não é das melhores, mas é importante pela identificação. Então, observem uma coisa assim, super mega importante, que é nova, que ninguém esperava, que é o que o outro lado tem mostrado, os espíritos comunicantes, têm mostrado que eles têm acesso não apenas ao falecido, mas a todo o histórico do próprio falecido, ou seja, eles conseguem como que se mergulhar na consciência, nas memórias do falecido, e vão extrair de lá de trás cenas de quando o falecido em questão era uma criança. Nós vamos verificar no próximo slide que observem o Ali em fotos que a avó mandou, depois, obviamente, dos resultados. Por quê? Porque eu gravo primeiro, mando para a pessoa, daí a pessoa vai lá no álbum de família e cata as fotografias que ela acha mais adequadas, mais comparáveis, né? E me manda. E daí a gente vai colocando todos os casos das nossas revistas, né? Então, observa
que o Ali, apesar de ter falecido aos 21 anos, na verdade, ele apareceu em várias cenas, como quando ele era um garotinho. Seguimos. Aqui uma outra, e mais uma foto que a Lídia mandou depois, né? Observem a semelhança. Eu, obviamente, não tenho acesso às fotos de família, né? Que a gente vai capturar, né? Porque o outro lado manda essas imagens. Essa que vocês estão vendo aqui à direita é uma imagem que chegou do lado de lá para cá. Ou seja, não teve outra intermediação a não ser o arquivo chegar no celular, no caso, ou no computador. Seguimos. Aqui mais uma outra transimagem, que a gente chama, né? Que é a imagem vinda do lado de lá para cá, ainda comparando com o Ali como criança. Seguimos. Aqui, observa o detalhe, que eu sempre falo, que as pessoas ficam assim curiosas, poxa, mas ele não usa óculos, claro, olha que interessante, quem precisava de óculos era o corpo físico do Ali, o corpo espiritual dele não precisa de óculos, né? Então, hoje em dia, ele não usa mais óculos, né? Então, é interessante porque vários espíritos que usavam óculos aqui na Terra aparecem sem óculos, né? Essa é uma curiosidade. Seguimos. Aqui, observa que ele está crescendo diante da câmera espiritual, vamos dizer, está sendo enviado para a Terra, né? Ou seja, na verdade, é como se lá na estação transmissora, que a gente sabe que do outro lado tem muito tipo de equipamento, a gente viu isso nas obras do Chico Xavier, sobretudo em André Luiz, e aí a gente vê a capacidade técnica que eles têm de mergulhar na consciência do falecido e ir trazendo as imagens com ele, como se ele fosse num filme, né? Que é mais criança, depois adolescente, e depois vai crescendo, e alguns chegam a ser atualizados, vamos supor, a pessoa faleceu com 21 anos e ela hoje teria 25, então ele já aparece mais maduro, né? Então, quer dizer, pega todo o espectro de imagens do falecido e vai remetendo para a Terra. Ok? Seguimos? Observem a qualidade dessa transimagem. Quer dizer, se alguém estava imaginando que transimagem eram borrões e tal, não é. E aqui vocês veem a movimentação de olhos, a cabeça também se movimenta do falecido diante da câmera lá do outro lado. Seguimos. Aqui ele já mais velho, observa que ele apareceu de criança. Agora aqui nessa imagem, veja como a avó tinha essa foto mais semelhante a essa idade. Seguimos. Aqui, agora nós temos algo muito curioso. Numa mesma transimagem, apareceu não apenas o Ali, que está aqui do lado esquerdo, essa imagem mais apagadinha aqui no meio, mas apareceu o tio dele, irmão da Lídia. Observem que são dois espíritos diferentes que estão na imagem central. Um é o irmão e o outro é o neto. E eles apareceram juntos numa única transimagem. O que significa, entendemos, né, que eles querem dizer que a família segue junto, né, lá do outro lado. Seguimos. Muito interessante. Aqui, agora, o caso específico do Alfonso, que também apareceu nessa gravação. Esse é o irmão dela, faleceu aos 25 anos por suicídio na Espanha. Quando ela se mudou para os Estados Unidos, ele já tinha morrido, né? Seguimos? Agora, observem aqui a diferença na transimagem que nós temos aqui meio no centro à esquerda, nós temos o Alfonso. Observem que é bem diferente dessa outra imagem, que é o Ali. Então, nota-se os dois espíritos juntos numa mesma imagem, né? Vindo diretamente do além para cá. Seguimos. Aí o Afonso trouxe imagens assim belíssimas,
E coisas muito curiosas. Aqui ele, numa transimagem bonita, o que é importante, digamos, para consolo, digamos, a Lídia ficou super feliz de ver que o irmão está recuperado, né? Claro, foi uma passagem muito triste na vida dela, e agora ela vê que ele está bem, que ele segue, está trabalhando também, né? Seguimos. Aqui umas outras imagens, observem ele mais novo do que a foto que a Lídia tinha me enviado, era a única foto que eu tinha visto, era essa do Alfonso, como a gente está vendo aqui à esquerda, mas note que à direita ele está diferente e mais novo, ou seja, já se começou uma viagem no tempo, né? na vida do espírito do Alfonso. Seguimos. Aqui, na verdade, não estão muito boas essas imagens, o que faz parte do trabalho também, mas aqui ainda a gente tem o Alfonso. Podemos ir para frente? Agora, essa imagem aqui foi, assim, o que a gente poderia chamar de prova importante. Dentre as imagens, o Alfonso apareceu com esse cabelão aí, aqui da direita. E aí, eu mandei essa transimagem para a Lídia e eu perguntei, por acaso o seu irmão chegou a usar cabelo comprido? E daí ela revirou lá a casa em busca de fotos antigas e pá, aí está. Ele usava, aí, tipo, né, de jovem, cabelão comprido. E isso, digamos, ninguém fazia ideia, nem a Lídia imaginava que o irmão iria aparecer com essa evidência, né, de um cabelo que ninguém sabia que ele teve cabelo comprido. Okay, seguimos. Aqui mais uma imagem comparando ele com cabelo comprido na aparição, né? A gente chama também de aparição, né? E aqui à direita, a única foto que eu dispunha, que eu vi como ele era, e, portanto, não, na minha cabeça ele não tinha cabelo comprido nem nada. Seguimos. Aqui, agora, notem uma coisa muito interessante também. Quando ele era, digamos, adolescente, o Alfonso, que é, na verdade, essa foto aqui do lado direito, observem que ele tinha o nariz bem arrebitado, digamos, ele mudou bastante quando ele foi ficando mais maduro. Observem que na transimagem, aqui no meio, ao lado direito, ele aparece exatamente como ele era quando adolescente, ou seja, com o narizinho arrebitado. E na outra, ao mesmo tempo, duas idades diferentes, que é um fenômeno muito comum nas nossas gravações, aparecerem com várias idades, numa imagem só aparece hoje e 20 anos atrás. A gente, claro, não tem ideia de como isso se processa, mas, enfim, é assim que acontece. Seguimos? Talvez por uma plasticidade, né, do perispírito, né? Na verdade, eu diria assim, que provavelmente é a super tecnologia lá do outro lado, porque eles não vão estar, digamos, usando o perispírito como a gente usaria se estivesse mais próximo da Terra, porque, na verdade, eles estão bastante distantes da Terra, né? Eu falecido mesmo. Sônia, tem alguns relatos que eu acho que até te passei, de manifestações de espíritos, que há o rejuvenescimento. Então, Exato. Isso é comum também. Então, inclusive, está registrado na Revista Espírita também, Bozano. Então, não é coisa espetacular, vamos dizer assim. Só que aqui, muitas vezes, regride uma idade bem mais jovem. Então, o regredir na idade ou no tempo, isso é possível, já essa informação nós temos. Pelo menos quem estuda tem. Sim. Ok? Agora, mais para a idade jovem ou criança, aí é uma novidade. Aí sim, só. É verdade. Você mesmo me enviou, porque o Paulo, assim, ele me manda, às vezes, eu peço para ele ler, às vezes eu estou fazendo um artigo, escrevendo sobre alguma coisa, e o Paulo é a minha referência dentro da doutrina, né? Porque ele leu muito mais que eu, e acho que tem memória melhor que eu também. E daí ele vai lá e ele me localiza o texto que eu preciso e me manda, e eu coloco nos meus artigos e tal. A memória do meu computador é muito boa, você nem calcula. A do meu também é melhor que a minha. E aí, então, o Paulo muitas vezes me mandou trechos de obras espíritas
onde são mencionados esses retornos, né? Digamos, a pessoa faleceu por 90 anos e ela parece que tem 40. Então, o Paulo mesmo me enviou, dentro da literatura espírita, essas citações. Sim. Ok, seguimos? Vamos lá. Aqui só a comparação dos detalhes, né? A mesma sobrancelha, o mesmo nariz. Quer dizer, a pergunta que a gente deveria fazer nesse momento seria: como que a espiritualidade tem acesso a essas imagens concretas do passado que já passou, vamos dizer? Mas eles têm. Então, até tenho discutido um pouco, discutido assim, na boa conversa com o Paulo, porque eu fiquei assim fascinada com esse tema, dessa possibilidade de, vamos chamar de literalmente viagem no tempo. Quer dizer, a espiritualidade tem acesso a imagens do passado, como é citado na literatura hindu, como sendo arquivo akáshico. Então, na verdade, tudo isso é verdade. Quer dizer, na verdade, o nosso passado ele não se dissolve. Nosso passado continua na nossa memória. E eu acho que isso, digamos, é uma coisa, digamos, significativa, digamos, como descoberta. Não assim, tipo, nunca se ouviu falar nisso, não. Mas, digamos, nunca se viu. É diferente, né? A gente tinha ouvido falar, mas não tinha visto. Então, agora a gente está vendo essas maravilhas que o outro lado consegue conquistar, né? E manda para a gente. Bom, seguimos. Aqui é um outro caso, que é o segundo caso que eu trouxe. Daí, se vocês quiserem interromper para ficar mais light a coisa e perguntar qualquer coisa. Em relação a isso que você acabou de falar, Sônia, você não acha que poderia ser, por exemplo, o espírito, já que o perispírito tem essa plasticidade, ele não estaria plasmando isso junto a esses aparelhos, justamente para reforçar essa comprovação de que é ele mesmo? Não poderia ser essa uma explicação para essas imagens diferentes da pessoa em idades diferentes? Sim, poderia ser isso, porém, de todo jeito, não eliminaria o fato da tecnologia deles terem como pescar isso. E digamos que o que mais me impressiona é a capacidade, porque, veja só, não apenas de mergulhar nesse passado ou nessas transformações que na memória que seja, mas de transmitir, porque uma coisa é eles pegarem, a outra é chegar aqui, Sim. Porque a gente não tem ideia, inclusive, do que sai de lá. Talvez nem seja nem algo parecido com o que chega aqui, né? Então, digamos que tudo ainda é assim uma fase de deslumbramento, né? Com essa tecnologia que os nossos amigos espirituais conseguiram até hoje. E ainda com certeza vai melhorar muito, né? Mas no ponto que a gente está. E além de imagens de pessoas, bem, eu mais ou menos já sei a sua resposta, porque eu tenho acompanhado um canal que é o TCI Seattle, que tem um canal no YouTube, e parece que as imagens vão além dos espíritos, né? Também há imagens de paisagens do mundo espiritual, não é isso? Pode ser paisagens, eles também mandam uma coisa assim que surpreende muito as aparições de animais e, obviamente, a possibilidade da fala, deles falarem e se comunicarem por voz, mandarem mensagem por voz. Então, tudo isso aí, digamos, é tudo transcomunicação. E alguma dessas imagens se assemelhou àquelas, por exemplo, descritas por André Luiz, por exemplo? Não entendi, desculpa. Alguma dessas imagens, algumas dessas transimagens, se pode dizer que você verificou alguma semelhança com as descrições, por exemplo, do André Luiz, do mundo espiritual? Não, na verdade, assim, digamos, eu sempre tenho trabalhado com falecidos, vamos dizer, de rotina, ou seja, pessoas do público que eu converso e eu faço gravação, então são falecidos que vão estar documentados pela própria pessoa, né? Na verdade, por exemplo, até hoje, aliás,
uma vez eu recebi uma imagem que, hipoteticamente, seria o Chico Xavier, que eu até mandei para o Paulo, e, hipoteticamente, ele estaria do lado de Kardec, numa mesma imagem, mas também não há certeza, digamos, é uma sugestão, porque o espírito era magrinho, com um bonezinho, enfim. Então, mas não é, digamos, normal aparecerem pessoas, digamos, conhecidas, ou digamos, mentores, que seja, ou mesmo artistas, tal. Na verdade, eu até evitaria, né? Não é o caso, não recebi nada de tipo de artista, gente famosa, mas também se recebesse, provavelmente eu nem divulgaria, porque poderia ser muito mal interpretado, que a gente estaria fazendo isso. Exato, e não é o caso. Então, na verdade, não. E você faz isso tudo, obviamente que não há, porque uma das coisas que as pessoas sempre alegam seria algum interesse econômico, financeiro na pesquisa. No seu caso, isso não existe, é isso? Na verdade, durante 30 anos aqui no Brasil, eu fiz o mesmo tipo de trabalho, claro que não no ponto em que se encontra hoje, né? Claro que a coisa avançou bastante, desde o começo, né, até hoje, mas nunca eu cobrei para fazer nenhum atendimento. Pode esclarecer. Na verdade, eu sempre custeei tudo, né? E hoje em dia, de uns 2 anos para cá, um pessoal dos Estados Unidos, principalmente, mas basicamente do exterior, eles têm uma mentalidade diferente, eles têm digamos, uma ideia de compartilhamento para tudo. Eu convivo muito com eles, né? Então, conheço bem isso. E, então, às vezes, recebo ajuda, sim, sobretudo de americanos, né, que têm interesse na comprovação da sobrevivência após a morte, que não é, assim, digamos, um interesse assim, muito palpitante aqui no Brasil, né? Talvez porque o pessoal já esteja meio adaptado a essa ideia e tal, mas para eles é mais novidade. Então, eles gostam de investir, porque eles veem a importância da comprovação da vida depois da morte, quer dizer, não é só a questão do consolo, enfim, digamos, o tema básico, né? Vive-se depois da morte ou não? E temos evidências disso ou não? Então, às vezes recebo ajuda, sim, mas é sempre do exterior, daqui do Brasil, não. Então, o interesse mais científico, digamos assim, da parte dos americanos, por exemplo. Sim, com certeza. É claro que mãe que perde filha é mãe em qualquer lugar do planeta. Mas, sim, eles têm uma visão super diferente. Assim, às vezes eles me surpreendem, porque tudo eles querem participar, entende? Eles querem compartilhar. É diferente do brasileiro, né? O brasileiro está mais apto a usufruir das coisas do que a compartilhar. E eles não. Então, claro, é interessante porque hoje, por exemplo, eu sempre trabalhei, digamos, sem receber nada, nunca me importei. Mas eu tinha já mais de 10 anos vários voluntários, hoje em dia pelo menos uma meia dúzia, que estavam precisando de ajuda financeira. E eu, claro, não tinha como, né? Mas hoje, graças a essas ajudas que chegam do exterior, eu hoje ajudo aqui vários voluntários, né, que trabalham, cuidam de tradução, cuidam de publicação, enfim, faz a roda girar, né? Que eu, obviamente, sozinha não conseguiria fazer. Então, tem sido assim super importante. Acho que a espiritualidade sabe o que faz, né? Foi assim um momento importante chegar para poder a coisa expandir. Posso avançar então no slide? Paulo, quer falar alguma coisa? Não, tá legal. Pode ir. Vamos aqui ao outro caso. Também veio com a capa em espanhol, mas também tem em português. Essa é uma outra revista nossa, do caso de uma mãe que perdeu esse rapaz, que é o Zacarias. Esse aqui é a foto, a única imagem que eu vi do Zacarias, porque esse é o combinado, né? Eu preciso de uma referência única, e a partir daquilo é que vão ocorrer as transformações, que, na verdade, é um fenômeno
que consta no livro dos médiuns, por exemplo, é pouco conhecido, mas se chama transfiguração. Transfiguração é o fenômeno que mais acontece no caso do meu trabalho. Seguimos? Então, olha a qualidade dessa imagem, dessa transimagem. Observa, ela é quase 3D, que é, obviamente, um caminho que a espiritualidade deve estar buscando, que é trazer as imagens dos espíritos já em alguma coisa assim mais holográfica, né? Eles estão caminhando para isso. Tem muita imagem que hoje chega que é mais 3D do que bidimensional, né? Seguimos. Observe aqui agora a mãe tendo enviado algumas fotos para comparação. Observa de novo ainda a questão do 3D, da transimagem. Seguimos. Essa também. Então, a gente deve estar beirando o momento em que os comunicantes vão aparecer e falar, e ainda em 3D, né? Vamos ver se a gente chega nesse momento. Aqui também, observe a qualidade das imagens. Aqui também, observem que a cabeça do falecido geralmente não está na mesma posição da foto que a pessoa tem em casa. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente está vendo ele meio olhando para o lado da nossa direita, e ali na foto que a mãe tem, ele está de frente. Seguimos. Daí eu acho que eu não tenho o terceiro caso, que eu acho que só trouxe 2. Roda mais um, só para ver. Acho que tem só, é rapidinho, então vai. Eu não lembrava se tinha passado 2 ou 3. Olha, gente, essa transimagem eu acho lindíssima. Essa aqui é um outro rapaz falecido também. Observa a qualidade, parece uma foto, né? Observa ele rejuvenescido. Daí a mãe mandou a foto dele mais adolescente. Observa ele com o cabelo comprido na transimagem, meio 3D, meio saindo, né, assim, da tela. Seguimos? Aqui que foi interessante porque apareceu um cachorrinho ao lado da transimagem, né? Afora a qualidade, olha que beleza, né, de transimagem. Daí você vê ali um cachorrinho, né, que por acaso era o cachorrinho falecido, que também falecido está com ele lá. Seguimos na próxima imagem para ver o cachorrinho. Olha só o cachorrinho. E esse é também, digamos, um aprendizado para nós, né? Que os animais seguem vivos e podem nos acompanhar lá do outro lado também. Seguimos? Acabou. Então, essa era para dar uma ideia do que eu faço. E os métodos, Sônia, de captação dessas imagens evoluíram, então, ao longo do tempo? Existe algum método mais recente para a captura dessas imagens? Na verdade, digamos que do nosso lado não mudou muita coisa, até porque a nossa tecnologia não mudou muito, né? Mas eles sim tiveram que fazer mudanças drásticas na transmissão. Quando foi em 2018, eu estava num evento lá nos Estados Unidos, e eu fui participar de uma sessão de materialização, que para nós é novidade, que a gente não está acostumado aqui, mas lá tem muito mais, e com um médium australiano fenomenal, o cara. E aí nós estávamos em mais ou menos umas 30 pessoas na sala da sessão de materialização. E aí, assim, do nada ali, eu não era conhecida lá no grupo, porque eu ainda não tinha feito minha apresentação naquele evento, então poucas pessoas ali sabiam quem eu era, estavam lá no meio das 30 pessoas, daquela escuridão danada, né, de sessão de materialização. E aí, quem se materializa? O Dr. Konstantin Raudive, que foi um pioneiro da transcomunicação. E ele se materializou para conversar comigo, quer dizer, foi assim, uma surpresa absoluta, né, para todo mundo, e a gente pôde conversar ao vivo, vamos dizer, na frente de todo mundo ouvindo, participando, e daí eu perguntei para o Dr. Raudive o seguinte, até uns 10 anos antes, mais ou menos assim, nos anos 90, tinham ocorrido vários telefonemas, inclusive para mim, e para várias pessoas, vários transcomunicadores do mundo.
E aí eram ligações literais, era assim, tipo, o telefone tocar, você pegar, conversar com o espírito, como nós estamos falando agora. Então, era uma coisa assim, absolutamente impressionante. E eu tenho essas gravações e tal. E daí, esse tipo de comunicação parou de acontecer, assim, do nada. E, né, então, quando eu tive essa oportunidade de conversar com o Dr. Raul Dive, ali na presença da materialização, eu perguntei para ele por que pararam essas comunicações por telefone, que eram uma coisa fenomenal, né? Não se tinha chegado a uma coisa desse tipo, né? E ele respondeu o seguinte, que devido ao que ele chamou de tecido ao redor da Terra, devido ao excesso de sinais, GPS, internet, sensores, drones, satélites, aquilo acabou fazendo uma carapaça ao redor do nosso planeta, e isso passou a impedir que eles fizessem esse tipo de comunicação que eles estavam indo tão bem. Então, eles tiveram que recomeçar do zero, com outro tipo de metodologia, para poderem fazer as transmissões sem atravessar a crosta terrestre. Então, eles tiveram que mudar muita coisa. E é o que eles testam agora, que é uma tecnologia mais tipo realidade virtual. É diferente do que eles tinham. Mas, de pouco, estamos avançando para eles poderem fazer a comunicação sem atravessar a crosta terrestre. Sônia, no caso das transimagens, você já usou como pano de fundo, vamos dizer assim, o vapor e o plástico bolha. Tem como você dar uma fala sobre isso? Assim, na verdade, assim, dentro dessa técnica nova que eles tiveram que desenvolver, uma coisa que parece muito benéfica, que facilita para eles, é eu ter vapor, que é aquele de umidificador que a gente tem quando está muito calor, a gente ligou e fica muito seco, né, o tempo, e a gente liga um umidificador no ambiente, então sai aquela fumacinha branca assim, e digamos que a primeira vez que isso aconteceu foi uma coisa casual, por acaso estava muito calor aqui, e eu liguei o umidificador, e por acaso estava gravando, já ia apagar quando percebi que tinha alguma coisa, e dali por diante percebi que o vapor era um veículo bem interessante para eles, vamos dizer, é como se eles projetassem as imagens no vapor, por isso que tem muita qualidade. Então, hoje eu tenho usado bastante, uso até agora, vapor, vou mudando vários detalhes, luzes e tudo, mas, né, digamos que basicamente o que mais eu uso é o vapor. Eu usei muito tempo plástico bolha, tal, mas o vapor é o mais atual. Tá, no caso do vapor, você põe o aparelho lá, soltando vapor, você grava, na hora que você está gravando, você não vê absolutamente nada, você só vai ver na hora que você vai, vamos dizer, revelar aquela parte, ou passar quadro a quadro, que você vê, é isso? Isso. Na verdade, isso é interessante porque, no passado, quando eles ainda podiam fazer transmissões mais diretas, que eles podiam atravessar a crosta terrestre, assim, não tinha tantos sinais como tem hoje, naquele período era muito interessante porque as pessoas que estivessem aqui comigo, e normalmente eu gravava já direto no computador e a gente podia acompanhar. E a gente via na hora. Quantas vezes eu estava com mãe aqui e a mãe olhava para o computador e falava, oh, meu filho, é o meu filho e tal. Hoje em dia, não mais. Agora é tudo feito mesmo totalmente do lado de lá. Então, o que eu vejo aqui é o vapor. Eu não vejo nada, não acontece nada. Às vezes até me dá um pouco assim de... Eu estou gravando, e eu penso, será que está funcionando ou não? Porque eu não sei, eu só vou saber depois mesmo. E como que isso é revelado? Não, é gravado. Eu gravo, o que mais eu gravo hoje em dia é com celular. Imagina que a coisa simplificou de tal forma, porque digamos que quando eu comecei, eu usava não sei quantas dezenas de radinhos, de aparelhos, de um monte de coisa, tudo ligado ao mesmo tempo. E a coisa foi, digamos, encolhendo e sintetizando de forma que hoje
com um celular, um vapor e tal, é o que basta. Então, na verdade, é um vídeo que daí a gente vê no computador, quadro a quadro, e só. E houve algum avanço em relação à captação da voz? Também, mas eu tenho me dedicado muito à imagem, quer dizer, não sei se eu tenho me dedicado ou se é o que eles querem, né? Porque eu nunca sei isso. Mas, enfim, eu tenho feito muita, já nos últimos anos, basicamente, 90% das gravações são de imagens. Talvez porque isso requer uma tecnologia mais sofisticada por parte deles, então acho que eles preferem, digamos, testar o mais difícil, mas ainda essa semana, por acaso, eu fiz gravação de voz e realmente é show, né? Eles falam super nítido. Sônia, em relação à gravação de voz, parece, se eu estiver errado, você me corrige, que as frases são curtas, geralmente curtas, 4, 5 palavras no máximo. Não tem um verso inteiro, um soneto, sei lá. Não tem isso, não, né? Não. Na verdade, a gente veja que isso aí, na verdade, corresponde a um problema de física que os físicos mesmo hoje atuais estão tentando resolver, não chegaram ainda a desenvolver, mas vão fazer isso porque, na verdade, o que acontece hoje lá na estação transmissora é o que é o nosso futuro. Então, digamos que o ser humano vai conquistar isso também, mas ainda não chegou lá, que é manter os buracos de minhoca abertos. Então, na verdade, essas transmissões hoje são feitas através de buracos de minhoca, que é um negócio que tem na internet, dentro da área de física, todo mundo deve saber mais ou menos o que é. E aí eles atravessam pelo buraco de minhoca para poder fazer a conexão conosco. E aí, até hoje, manter o buraco aberto para a passagem da interferência ainda é um problema. Então, sim, exatamente, é como o Paulo falou. Nós chegamos a fazer uma pesquisa uma vez, está num dos meus livros, a gente pegou 500 respostas, né? Eu pedi para um engenheiro fazer esse estudo para mim. E aí ele dentro das 500 respostas, ele foi vendo quantas palavras tinham em cada resposta, né? E digamos que 60% eram de 3 ou 4 palavras. Ou seja, ainda é muito conciso. Provavelmente por uma questão técnica, que eventualmente eles venham a resolver mais adiante, não se sabe, mas é exatamente isso. São concisas e sempre muito inteligentes, vamos dizer, porque às vezes com as 3 palavras você responde perfeitamente a pergunta, né? O que é muito difícil para nós. Olha quanto tempo que eu estou falando, né? É verdade. Bem, nós temos aqui uma participação grande dos nossos espectadores, nossos internautas aqui. Então, vamos para as perguntas, né? A Ana Cristina Lima foi a primeira aqui a perguntar. Qual a razão da utilização de aparelhos? Seria necessidade de ampliação de sinais muito fracos? Pergunta ela. Não, Ana, na verdade, a utilização de aparelhos, eu penso que seja para que no futuro, que a gente não sabe exatamente quando é esse futuro, mas que no futuro isso seja uma coisa que faça parte do dia a dia. Imaginando aquela previsão do Chico Xavier, que estamos atravessando um período de transição planetária, e imaginando que a gente venha a ter uma humanidade diferente do que a gente tem hoje, mais, digamos, mais ética, mais merecedora, né, de ter essas benesses do outro lado. Então, daí o dia a dia seria corriqueiro, o que hoje para nós, nossa, que coisa bacana, diferente. Assim, eu imagino que daqui, sei lá, 30, 50 anos, isso vai acontecer na casa de todo mundo, mas não vai ser nessa humanidade atual, porque essa humanidade aqui não dá certo, né? Essa transição planetária deve estar a caminho, mas ainda não se chegou lá. Mas eu acho que os aparelhos vão substituir as pessoas, fazer a comunicação, tipo, vovô, chegou aí bem? Como é que você está? Tá bom, amanhã a gente se fala.
tudo isso vai ser mais encarado de maneira mais natural, né? Sem tanto sofrimento. Sim, e Né? veja, justamente um ponto assim básico é que ainda não temos a comprovação do pós-vida. Até hoje, por mais que há mais de 5 ou 6 mil anos se fale na possibilidade de que se vive depois da morte, e tudo, porém, ainda não há a comprovação. E por que não há comprovação? Porque não é o momento, porque ainda não, a humanidade não é a humanidade que vai viver essa nova realidade, né? Então, quando o pessoal do lado de cá estiver pronto, e talvez aquela peneirada que falam, né, também que vai ocorrer um êxodo, né? Uma boa parte da humanidade provavelmente tem que sair daqui para poder, né, haver uma humanidade mais digna. Então, nesse momento, acho que a gente vai ter a certeza da sobrevivência após a morte. Então, não vai ser como é hoje, que é uma minoria. Hoje nós somos uma minoria, bem pequenininha, por sinal. Né? As grandes religiões, tanto o islamismo quanto o catolicismo, principalmente o judaísmo, todos eles negam a sobrevivência após a morte. Então, digamos que de 8 bilhões que nós somos, pelo menos 6 bilhões negam que isso aconteça. Então, não dá para ir para frente. Né? Então, tudo vai ter assim, um momento certo. E eu acho que eles estão apenas preparando o caminho, testando, vendo o que eles conseguem fazer, mas no momento certo, sei lá, daqui a alguns anos, talvez a gente nem esteja aqui mais, mas aí sim, com certeza, vai fluir essa comunicação como se fosse uma coisa de rotina. Sim. Tem esse problema, né? Eles até acreditam na sobrevivência, mas não acreditam na comunicabilidade, né? Eles acreditam que morreu, fica num lugar completamente afastado, sem possibilidade nenhuma de comunicação conosco, né? Sim, então, tem que avançar. É verdade. Sônia, você falou de estação, da estação do lado de lá. Essa estação do lado de lá fica onde? No planeta? Não. No espaço? Onde? Você tem essa informação? Veja, como eu sabia o nome do local... Você tem até o nome delas, né? Tem a estação, eles falam que estão falando de alfa. E muitas vezes isso. Então, daí lá pelas tantas você pergunta, o que é alfa? É uma nave? É uma cidade? É uma cidade astral? O que é isso? Né? E aí, uma vez, o Dr. Haldive respondeu que Alfa é uma cidade. Então, entenda-se que, para nós espíritas, é fácil de entender, né? É uma cidade astral, onde existe um laboratório, onde cientistas que viveram na Terra, hoje se juntam lá e trabalham em prol de criar aparelhos para comunicação conosco. Então, é uma estação física, vamos dizer assim, o que não surpreende a nós, espíritas, porém, o pessoal de fora, a gente fica com o olho desse tamanho. Como que pode ser uma coisa física? Eles não entendem, né? Essa questão de cidade astral, que a vida continua como ela é parecida com a nossa, nada disso. Mas sim, é uma cidade, a partir de uma cidade astral que fica fora do planeta. Isso. Bacana. Bem, temos aqui comentários também, né? O João e a Rita Martino Guimarães Barreto dizem o seguinte: em 2002, em Congresso Espírita aqui em Salvador, houve uma transcomunicação de um trabalhador da Mansão do Caminho, já desencarnado, Astrogildo. Foi incrível, conhecia ele, tem na internet. Então, né? Bacana. Já o Vladimir Cabral pergunta o seguinte: o que você, Sônia, mais escuta dos críticos contrários e céticos sobre essas imagens e esse tipo de trabalho? Olha, felizmente eu não ouço nada, porque primeiro eu não tenho nem tempo, né? Eu foco tanto no meu trabalho que não dá tempo de você saber. E outra coisa também, né? Se alguém fala assim, eu não acredito, vai com Deus. O que eu vou fazer? É problema dela. Eu não tenho. Eu estou fazendo a minha parte, né? Eu acho que muitas pessoas ouviram isso
esse tipo de coisa. Eu, inclusive, nas redes sociais, a gente está presente, mas não sou eu, porque eu não tenho tempo, não dá. Eu faço gravação e faço atendimento de domingo a domingo. Então, o que eu menos me preocuparia seria com alguma opinião, porque eu sei, digamos, as coisas que acontecem, que estão sempre publicadas nas nossas revistas, que eu penso, gente, isso aqui a gente precisava botar o joelho no chão e agradecer pela oportunidade de estar vendo uma coisa dessas, né? Então, eu mesma, às vezes, fico assim, sabe, assim, eu fico deslumbrada com a capacidade, né? E ainda penso sempre, isso aqui é um começo, a gente ainda tem uma caminhada muito, muito longa ainda pela frente. Ou eles têm, né? Eu não sei, mas eles têm. Ainda tem que melhorar muito, né? Então, sabe, se alguém pensa, eu não acredito, aí tá bom, eu não gasto o meu tempo. Gostei dessa resposta, vai com Deus. Com certeza. Bacana. Bem, temos outros relatos aqui, Liliane Santos dizendo, eu perdi meu pai e minha mãe, e com essa dor comecei a procurar o canal da Sônia no início de 2022, fui conhecer o trabalho nessa época, muito reconfortante. Então, aí, ó, vemos que traz consolo, né, às pessoas também. Obrigada. A Estela Luzes, que fala lá de Dallas, inclusive nos Estados Unidos, pergunta, é feito alguma evocação, Sônia? Então, esse que eu acho que é o interessante dessa atual tecnologia que eles têm. Eu acho que isso, digamos, como eu vou deduzindo, porque é claro que eles também não vão me dar satisfação de nada, né? Mas, assim, eu vou vendo que, por exemplo, para essas comunicações ocorrerem, é básico que haja uma sincronia de tempo. Onde quer que eles estejam, eles podem estar, digamos, aqui na esquina ou no fim da galáxia. Onde quer que eles estejam, e eles vão usar os buracos de minhoca, eles vão fazer uma comunicação simultânea, e para isso é necessário uma sincronia de tempo e de espaço que deve ser assim 1 bilhão de cálculos para eles acertarem. Por quê? Porque se eles errarem 1 milímetro ou 1 milissegundo, eles vão parar no meu vizinho, ou vão parar lá na esquina. Então, assim, um organograma, um cronograma assim, absolutamente perfeito. Então, essa sincronia, né, é um negócio assim que talvez seja uma das maiores dificuldades que eles têm para a transmissão. O que ela tinha perguntado, mesmo que eu já me perdi aqui. Se é feita alguma evocação. Sim. Então, eu imagino que essa conexão tenha que ser permanente. Pelo menos no meu caso, porque digamos, é a estação de... digamos, é o laboratório de teste deles. Então, tem que estar, digamos, sincronizado ao mesmo tempo. Então, eu não preciso... Por exemplo, hoje eu fiz gravação às 11 horas da manhã, ia participar uma inglesa, mas ontem já tínhamos combinado, então, em princípio, o outro lado sabe tudo o que está acontecendo, que horas que eu vou gravar, o que eu estou fazendo, então eu não faço, digamos, nenhuma evocação. Na verdade, digamos que eu acho que já está amarrado, né? Tecnicamente já está tudo calculado para poderem acessar aqui. Bacana, super interessante. Também tem um comentário aqui da Shirley Siqueira, né, dizendo que, né, respondendo lá a Liliane, que faz muito tempo que acompanha o trabalho da Sônia, há mais de 10 anos. Que então, bom. né, muita gente já conhece, né, o trabalho da Sônia, realmente eu lembro de várias reportagens na Folha Espírita, lá atrás, né? Verdade. Realmente deram bastante destaque à transcomunicação em certa época. E a que se deve, Sônia, não sei se eu estou certo, mas parece que houve um afastamento no movimento espírita em relação à transcomunicação instrumental, isso é só uma impressão? E por que, se aconteceu isso, por que que... Olha, na verdade, como eu te falei, na verdade eu não noto, porque, na verdade, assim, não dá tempo de ficar preocupada com o que os outros pensam. Eu só tenho que trabalhar, nada mais. E aí, o que acontece? O meu foco mais imediato, até por orientação do Nikola Tesla,
era de que, em 2014, ele fez uma gravação e ele disse o seguinte, nesse começo, eu estava começando a ter assim, contato com o pessoal dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: a expansão se dará pelo norte. Eu não entendi lá muito na época o que podia querer dizer isso aí, até porque na época nem tínhamos ainda uma estação funcionante para o norte, que veio a surgir depois. E hoje, sim, vejo que, digamos, por causa dessa via norte, a coisa está no mundo todo. Então, provavelmente, se eu tivesse continuado aqui atenta ao Brasil, provavelmente não estaria, digamos, chegando hoje como chega em qualquer lugar do planeta. Então, essa expansão já era prevista que seria pelo norte, no caso, Estados Unidos, Canadá. Sim. Então, não sei por que eu estava falando isso, agora esqueci. Mas faz sentido o que você acabou de falar, né? Quer dizer, houve o interesse, como tem vindo muito mais do norte, acabou havendo um pequeno afastamento quase que natural, né? Aqui com o movimento espírita brasileiro, no caso, né? É verdade. Tá bom, foi isso que você tinha falado, é verdade. Não sei, na verdade, eu não chego a notar se sim ou não. Eu posso te garantir que, digamos, fora o interesse é crescente, né? Eu tenho ajudado mães aí do planeta todo, e assim, para mim isso é uma alegria, porque, na verdade, é isso que eu acho que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que vim para fazer isso, estou procurando fazer isso, então é só ir para frente. Sônia, você se declara espírita? Olha, eu acho assim, eu acho que isso seria tomar um partido, quando, na verdade, eu acho que a coisa é mais ampla ainda, né? Eu acho que se você tivesse perguntado isso para o Kardec, ele diria que não, mas eu não tenho certeza. Mas eu diria assim, eu acho assim, é claro que todas as bases do espiritismo são a base a mesma base da transcomunicação. É a comunicação, é a reencarnação, que ainda é um tópico difícil de vencer no exterior. Aqui o brasileiro aceita mais, mas no exterior eles aceitam a vida após a morte, mas a reencarnação é complicada, né? Então, tudo isso, para mim, é base daquilo que eu faço, né? Mas eu acho que eu preferia até não rotular. Por quê? Porque eu acho que tem tantas verdades a mais, sabe? Nossa, tanta coisa nova chegando, é tudo verdade. O mundo espiritual é absolutamente incrível, né? Então, eu não tenho certeza se eu diria assim, sou espírita e só sigo aquilo. Não, eu acho que talvez justamente para deixar as portas abertas para fenômenos novos, né? Por isso que eu acho importante sempre estar testando de forma diferente, porque é aí que acontecem as coisas diferentes, né? Não é sempre o mesmo tipo de fenômeno, né? E aí eu dou chance para o outro lado de fazerem os testes que eles precisam para eles avançarem, porque, na verdade, esse trabalho não é meu, não é nosso, não é nada do lado de cá. Esse é um projeto deles que está evoluindo no passo que eles precisam e que vai ser importante daqui X anos, né? Então, eu diria que, sei lá, eu não sei o que eu sou, na verdade. Isso é interessante porque surgiu nos comentários aí, você sabe que nós já discutimos isso várias vezes, né? Que não existe comunicação sem médios, né? E você falou aí que não precisa, tudo bem, né? A minha percepção, posso estar errado, tá? É que esse tipo de comunicação precisa de uma energia tão pequena, em termos de ectoplasma, por exemplo, que qualquer pessoa tem. Então, na verdade, você funciona com médios sem ser aquele médio de efeito físico, a materialização, mas é tudo de achar mesmo, não tem como bater o martelo, tá certo? Mas, em princípio, isso. E outra coisa importante que eu deixar para o pessoal bem claro, assim, você sempre me pergunta quando você tem dúvida em alguma coisa, ou quando você quer achar alguma coisa. Então, se você está falando errado, talvez eu tenha a culpa. Mas tudo você pergunta, tudo você corre atrás,
A questão do rejuvenescimento se olhou, a questão de voltar ao passado se olhou comigo. Então, um punhado de coisa para mostrar que você também não está solto no espaço, não. Tá? Não, você tem uma certa orientação de doutrinária, vamos dizer assim, não, e aceita tudo e faz a sua análise, se encaixa ou não encaixa. Ponto. Mas é direito seu. E o Paulo tem trazido textos que eu falo, meu Deus do céu, onde que ele descobre essas coisas? Tem um tema que eu e ele temos discutido muito recentemente, que é uma coisa que está muito assim na minha cabeça, que foi que num dos livros que ele me recomendou, que é do Ernesto Bozano, que afinal acabei apaixonada pelo autor, o Ernesto Bozano fala olha, gente, que coisa incrível, ele fala assim que as cidades, digamos, o passado, vamos dizer assim, ainda existe. Então, isso dá um nó na cabeça da gente. Como que o passado ainda existe? E daí eu fiquei trocando umas figurinhas com o Paulo e mandei o texto do trecho para ele, porque ele também tinha... Daí ele foi, comprou a mesma obra para ver. Quer dizer, é um negócio assim surpreendente, porque a gente está vendo eles pegarem cenas do passado e ali no Ernesto Bozano falam isso, que até, digamos, cidades tipo Roma, ainda existe. Daí você fala, peraí, não estou entendendo, como que Roma existe? Roma já acabou. Não, diz lá, em livro que o Paulo me aconselhou, e eu achei, assim, incrível. Então, sabe, o Paulo vai trazendo umas opiniões e vai me trazendo citações, que é sempre importante, porque eu gosto de dar as fontes, né? E o Paulo me ajuda nisso, porque ele que sabe achar as coisas lá, e aí ele me manda, e aí eu publico e tal, e tal. Então, às vezes, minhas coisas vão bem embasadas, mas graças ao Paulo, né? Esse livro que você está falando, Bozano, acontece até um fato interessante. O livro que ela está falando, que a senhora está falando, é A Crise da Morte. Isso. E eu tenho a versão da FEB. Eu tinha a versão da FEB. E aí eu indiquei para ela. Ela foi e comprou a versão da Maltese, uma outra editora. E aí que eu descobri o problema. Ela mandava um negócio para mim, mas eu não tenho isso. Que incrível é essa? É verdade. Aí eu fui e comprei o livro, o mesmo livro que a tinha, da mesma editora. Aí descobri o seguinte, olha para você ver como é que são as coisas. O livro da FEB tem 17 casos relatados por Bozano, ok? No livro da Maltese tem 30 casos, então tem diferença. Exato. Tá? Então, quem não for comprar o livro A Crise da Morte, desculpe, mas não compre da FEB, porque tá danado. De 30 para... É quase que o dobro, cara. É quase que o dobro. É verdade. E são casos, gente, que eu falo, meu Deus, que coisa super incrível. Assim, eu tenho assim, aprendido muito com o Ernesto Bozano. Gente, eu até tenho comentado isso com o Paulo. É incrível que até o meio espírita, na verdade, não valorize o quanto esse cara fez. Nossa, o cara... ele fez estudos que era quase impossível. Você falar isso foi ótimo, porque eu estou cansado de falar isso. O meio espírita não conhece Bozano. É um cara que não pode ser deixado de ser lido, estudado pelos espíritas. Fantástico. Para mim, ele fez o mesmo trabalho que Kardec. O que Kardec fez? Perguntou a vários espíritos e fez a conclusão, juntou a resposta e tal. O que Bozano fez? Pegou vários relatos, tirou a conclusão e fez a mesma coisa. Mesma metodologia. É o mesmo. A metodologia é a mesma. Então, por que você relegar o Bozano? Porque lá em Bozano, o que nós achamos assim, de forma assim, descarada? A questão de construções no mundo espiritual e ponto. Manifestação de animais no mundo espiritual e ponto. E você está provando isso aí. E uma coisa que a gente tem até conversado também é sobre psicometria, que eu também não conhecia, e conheci graças ao Paulo, porque o Ernesto Bozano escreveu sobre psicometria. E aí é uma coisa que, de novo, te surpreende, porque ele relata que, por exemplo, era dado na época, né, nos relatos que ele vai colhendo, digamos, uma pedra embrulhada num pacote fechado para um médium de psicometria, e aí, mediante aquele conteúdo, um pedaço de pedra, por exemplo, o médium via toda a cena vinculada àquela pedra. Então, podia ser, digamos, estava vendo, digamos, o Coliseu,
em Roma, vê ao mesmo tempo o pessoal lutando, ou seja, a partir de uma coisa, remete para o passado. Então, isso chamou muita atenção. Eu estava conversando muito sobre isso com o Paulo, sobre esse tópico que o Ernesto Bozano aborda, que é desconhecido, né, para a gente aqui, esse negócio da psicometria, mas é um negócio, assim, um fenômeno bárbaro, ou seja, o passado não se esvaiu, e isso é um negócio assim que, nossa, é de pirar. Eu não me lembro muito bem, porque tem muito tempo que eu li as obras de André Luiz, mas parece que tem uma obra que fala de um pessoal, sei lá, e visitando um museu, tinha um quadro no museu, e aí eles começaram a ver coisas ligadas àquele quadro, das pessoas que eram donas do quadro. Você lembra de alguma coisa disso ou não? Não, eu, na verdade, também li faz tempo. Aliás, se algum dos nossos ouvintes souber onde está essa obra, por favor, não me informe. É justamente isso que eu estou colocando, porque eu também não lembro, de repente alguém lembra e pode colocar, você vai pesquisar na obra de André Luiz, porque é fantástico, ele é alguma coisa nesse sentido. Seria bem mas não leio mesmo. Citar, mas não leio mesmo que obra, mas que tem muito tempo que eu não leio. Sem dúvida. E também quem faz uma pergunta aqui é o Zé Aparecido, que é aqui o responsável pela Rai TV, né, o dono do canal. Ele nos pergunta o seguinte, deixa eu ver aqui, ele pergunta mais ou menos assim, se nesses anos todos, o que mais a impactou, que chamou a atenção e que fez com que ela ficasse mais ansiosa em descobrir mais coisas? Olha, eu diria assim que impactante é quase surpreender quase todo dia, né? Porque eu acho incrível, assim, do nada. Já teve vez, por exemplo, que também tudo isso está publicado, viu, gente? Porque tudo que eu estou falando é publicado. Aí um dia eu estava fazendo gravação, de repente eu olhei para a parede e tinha um rapaz lá, literalmente, vamos dizer, uma projeção de um rapaz perfeito, sorrindo, com cabelo meio avermelhado, e eu fiquei na hora procurando de onde estava vindo aquilo, porque eu estava olhando aqui para a parede, aqui na minha frente, e eu falei, mas espera, daqui não está vindo nada, de onde está vindo isso? Sabe? Então, são coisas assim que, digamos, impacta quase todo dia. Mas, digamos que, pessoalmente, o momento mais importante nesses 30 e tantos anos foi na madrugada que meu marido partiu. E porque é curioso, porque sempre eu fazia trabalho para as outras pessoas, as pessoas agradeciam e tal, mas nunca te dá a dimensão. E quando foi a passagem do Fernando, ele faleceu e iria ser enterrado no dia seguinte. Eu vim para casa com amigas para pegar roupa e tudo, né? E aí uma delas falou, são 2h da manhã, vamos fazer uma gravação, né? Falei, é boa ideia. Daí nós fizemos. E aí o doutor Raul Divo dá notícia de que o Fernando tinha chegado do outro lado e estava bem e iria sarar, quer dizer, ia ser curado. Ele tinha falecido de câncer. Então, essa gravação, que, digamos, é uma coisa mínima dentro desse trabalho, para mim, a coisa... Porque ali, naquela madrugada, eu vi a importância que tinha esse trabalho. Então, eu falei, gente, não dá para parar isso aqui. Né? Sabe, é um conforto que você experimenta, que você fala, gente, é incrível, sabe? Saber que o meu marido, que tinha acabado de falecer, fazia umas 2, 3 horas, já tinha chegado, já tinha sido recebido lá pelo outro lado. Ai, sabe, depois de meses, né, de expectativa, enfim. Uhum. Então, esse para mim foi o momento mais importante de todos. Muito interessante, hein? Pessoal. Bem, Paulo, suas considerações finais, então. Nós não temos aí temos muitas participações, mas as perguntas já terminaram. Tá. Só que a Estela conseguiu localizar para nós, ela disse que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, tá? Nossa Anota senhora. aí. Peraí. Capítulo 26 do livro... Nos Domínios da Mediunidade. Ai, vamos achar.
Tá? Nossa, É mais uma referência, de repente ajuda. Puxa, muito obrigado, Sheila. Interessante, nossa, que legal. Amanhã eu começo o dia buscando isso aqui. Ô, Sônia, eu tenho... Paulo vai primeiro que eu. Paulo, me manda. Tá. Eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que correspondeu à expectativa, o pessoal e até entendeu qual o motivo da transcomunicação, né? Nem é tanto provar, né, vamos dizer, a questão da imortalidade, mas consolar aqueles que estão aqui, aqueles que estão desesperados, sabe que as mães, que eu acho que eu acredito que mais buscam você, as mães que perderam um filho, que nada preenche aquele vazio, até que ela vê uma imagem e fala assim, não, aquele é meu filho. Ponto. Aquilo já mudou completamente o panorama. Isso, para mim, é fantástico. E outra coisa que você falou, que eu acho que dá para assinar embaixo do seu trabalho, é que você falou assim, não cobro nada de ninguém. Isso, para mim, é fundamental. Porque enquanto você estiver assim, nós estamos apoiando. Assim, não. Tá certo? Né? Porque tem que ser assim, o espírita, quer dizer, você falou que não é espírita, mas quem trabalha com espiritualidade, vamos dizer assim, tem que ser disso aí, tá? É doar e compartilhar e vamos que vamos. Então, você está de parabéns pelo seu trabalho. Imagina. E continuamos aí à sua disposição, qualquer coisa que precisar. Com certeza. Amanhã cedo eu já estou perguntar se vocês encontrou o que a Sheila mandou. Mas, na verdade, Paulo, só um pequeno comentário, eu nem poderia cobrar porque o trabalho não é meu. Né? Às vezes você surpreende, mas eu diria que talvez 99,9% é feito por eles. O meu trabalho aqui é ligar um botão, quer dizer, seria muito cara de pau, né? Eu ficar com o chapéu deles, né? Então, eu sempre deixo muito claro que a minha participação, às vezes eu falo assim, é que nem se fosse um parafuso no motor, né? E, aliás, eu adoro ser o parafuso, né? E fico feliz, né, com isso. Mas o motor mesmo está lá do outro lado. Isso aí. Faço as palavras do Paulo, realmente a gente vê que é um trabalho sério, é um trabalho onde há honestidade intelectual, né? É toda uma preocupação ética, e a gente realmente, como espíritas, sabe que as coisas avançam, né? Na época de Kardec não havia aparelhos eletrônicos, não havia nada disso, você não podia nem imaginar essa possibilidade, então o fato de algo desse tipo não ser mencionado lá atrás é justamente pelo fato do atraso tecnológico da época, né? Todos esses aparelhos que hoje são utilizados para transcomunicação experimental sequer eram imaginados naquela época de Kardec. Então, as coisas realmente, às vezes, têm contornos diferentes do que imaginados lá atrás, e porque tudo realmente avança, então temos que efetivamente ter aí a mente aberta para esses novos rumos aí da comprovação da comunicabilidade, da sobrevivência da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Então, realmente, ficamos muito felizes em receber a Sônia, e como disse bem o Paulo, o programa está aqui aberto, né, estará sempre aberto para ela trazer aí mais estudos, mais considerações. Então, Sônia, suas palavras finais na noite de hoje. Apenas agradecer a paciência dos que nos acompanharam até aqui, agradecer ao Paulo e ao Arthur, e me coloco à disposição sempre para manter o pessoal informado, porque eu acho que, na verdade, como dizia o Emmanuel, né, uma caridade, uma grande, aliás, eu nem sei se a frase é dele, mas o Paulo vai me dizer, uma grande caridade é a divulgação do espiritismo. Eu não sei se foi o Kardec ou foi o Emmanuel que falou, mas tem que Emmanuel. Tá vendo? Sabia que o Paulo sabe. Então, inclusive, só fazendo assim, um detalhe final, nós acabamos de lançar um documentário que está com legendamento em português gratuito. Então, se o pessoal tiver interesse, eu vou passar depois para o Arthur, e quem tiver interesse, pede lá para ele e pode assistir gratuito, porque era pago isso quando era na versão em inglês. Agora está legendado em português e ficou de graça. Então, é legal distribuir, porque assim mais pessoas ficam sabendo de que a transcomunicação é uma realidade, é uma possibilidade, a comunicação através de aparelhos. Arthur, depois se você puder, você fixa na coisa aí. Tá?
Sim, vou deixar nos comentários aqui na Rai TV. Depois esse vídeo também vai lá para o meu canal, vou deixar lá também à disposição de todos. Perfeito. Legal. Bem, então agradecemos mais uma vez, né, pela participação aí da Sônia, também de todos vocês que nos acompanham no Polêmica Espírita. Deem aí o seu joinha, compartilhem, né? Quanto mais pessoas conhecerem esse trabalho da Sônia, da Transcomunicação, melhor, né? E também conhecer aqui o nosso programa. Quem não assistiu programas anteriores, nós sempre recomendamos que assistam. E na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Um bom descanso. Tchau, gente. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau.